Olá, somos alunos da Faculdade de Medicina da USP e estamos gravando esse vídeo para a disciplina de Genética sobre mutações dinâmicas. Primeiro achamos necessário fazer uma pequena introdução. Você já parou para refletir do que as pessoas são feitas? Bom, elas são feitas de pequenos tijolinhos chamados células, e elas fazem quase todos os processos funcionais do nosso corpo. E um dos componentes mais importantes das células é o material genético. O que fica no núcleo da célula nós chamamos de DNA, e ele é muito famoso. Vamos dar uma olhada nele. Bom, ele é composto por duas fitas enroladas, com uns risquinhos unindo as duas fitas no meio. Observando um pouco mais de perto e desenrolando essas duas fitas, a gente vai ter uma imagem parecida com essa escadinha. Bom, as duas fitas são esses dois traços brancos nas laterais e os risquinhos que ficam no meio são os quadradinhos coloridos. A gente chama esses quadradinhos de bases nitrogenadas. Existem 4 tipos delas: a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Bom, a adenina sempre se pareia com a timina e a citosina sempre se pareia com a guanina. E o DNA, ele precisa ser duplicado a cada vez que uma célula precisa se duplicar para manter os nossos processos fisiológicos funcionando. Mas algumas vezes ocorrem erros durante essa duplicação do DNA, e nós chamamos esses erros de mutações. Por exemplo, observando essa imagem, conseguimos ver que a dupla citosina-guanina da terceira posição foi substituída por uma outra dupla timina-adenina na terceira posição. E isso pode ter algumas implicações, como veremos a seguir. Mas o que são mutações dinâmicas? Mutações dinâmicas são aquelas que envolvem uma expansão de uma determinada sequência de nucleotídeos. Por exemplo, vamos analisar aqui a sequência CTG. Ela, nesse caso, se repete 3 vezes. Mas durante a replicação do DNA, pode-se ocorrer erros que farão com que essa sequência seja expandida diversas e diversas vezes. Esses erros, essa mutação, pode ocorrer em diversas partes do DNA. Podem ocorrer tanto em regiões traduzidas, como regiões não traduzidas, como também regiões intrônicas. Dependendo de onde ocorrer essa mutação, nós podemos formar proteínas que não funcionam, como também essa mutação pode atrapalhar no processo de expressão gênica e regulação dela. Portanto, as mutações dinâmicas consistem na multiplicação de uma sequência de bases, geralmente de 3 bases. No entanto, o que torna esse tipo de mutação realmente especial é que as repetições aumentam ao longo de gerações. Mas quais as implicações dessas mutações dinâmicas? Bem, vamos supor uma família em que a filha tem uma mutação pequena, com somente aquelas 3 bases a mais. Quando ela alcançou os 60 anos, ela teve uma doença. No entanto, ela tinha um filho, e esse filho tem inúmeras repetições daquelas mesmas 3 bases. O que percebemos foi que essas repetições a mais o fizeram ter a mesma doença da mãe, porém mais cedo, aos 45 anos. Com isso, vimos que, nas mutações dinâmicas, quanto mais repetições, mais cedo a pessoa tem a doença, fenômeno denominado antecipação clínica. Vale lembrar que não são todas as mutações que têm esse padrão, mas só em algumas doenças, como veremos nos exemplos a seguir. Uma das doenças de mutação dinâmica que ficou relativamente famosa é a doença de Huntington, que foi apresentada dentro do seriado House, que a personagem que está apresentada na tela possui, que seria a doutora Remy Hadley. É uma doença que muitas vezes acaba pegando as famílias de surpresa, porque muitas vezes a primeira manifestação na família é na faixa dos 60 anos, o que só ocorre depois da idade reprodutiva, então os filhos têm uma chance maior de ter os sintomas, aparecendo inclusive numa parte mais jovem da vida. Sintomas, nesse caso, costumam ser a perda progressiva das capacidades motoras e cognitivas, insanidade, perda de memória e, eventualmente, chegando à morte dentro de 10 a 30 anos desde o início dos sintomas. Por causa de ser uma doença genética nesse sentido, não tem uma cura disponível para ela, apenas gerenciamento e retardamento dos sintomas com algumas medicações. Outro exemplo seria a distropia miotópica. Existem 2 versões dela, a mais branda não tem um nome oficial, apenas distropia miotópica tipo 2, enquanto a parte mais séria é chamada de doença de Steinert.
É uma doença que geralmente ocorre com calvície precoce, possíveis complicações do coração, fraqueza progressiva e catarata. É uma parte interessante de avisar, porque a maioria das pessoas pode ter de 5 a 37 repetições do trecho que causa essa patologia, que causa esse fenótipo. De 5 a 37 repetições não dá nenhum problema na pessoa, é considerada uma repetição normal. A partir de 38 repetições desse mesmo trecho, a pessoa pode ser completamente assintomática, mas a chance dos filhos terem mais repetições e, por consequência, apresentarem sintomas é maior, é elevado. Porque a partir desse número de repetições já existe uma instabilidade e o efeito de antecipação. E a partir de 50 repetições ou mais já vai ocorrendo os sintomas. E essa foi a nossa apresentação. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado.